Fala galera! Continuando com as nossas aulas sobre escolas literárias, chegamos finalmente ao modernismo. O modernismo brasileiro, você sabe, ele está dividido em três fases distintas. Primeiro, segundo e terceiro tempo, ou primeira, segunda e terceira geração. Nós vamos começar falando sobre a primeira geração do modernismo brasileiro, que é aquele período que pega de 1922 a 1930. Como você sabe também, o modernismo brasileiro começou com a nossa famosa Semana da Arte Moderna. O modernismo, em todo o mundo, enfrentou sempre muita resistência por parte dos conservadores, dos adeptos da arte conservadora. O modernismo vinha com uma proposta muito radical, de ruptura, de destruição dos modelos convencionais. Então, os primeiros modernistas tiveram dificuldade para expor a sua arte, para divulgar a sua arte. E a Semana da Arte Moderna foi um evento organizado por um grupo de modernistas para poder expor o que eles chamavam de arte moderna. Posteriormente, nós teremos uma aula específica sobre a Semana da Arte Moderna. O que você precisa saber agora é que foi um evento que ocorreu em fevereiro de 1922, não foi exatamente uma semana, foram 3 noites, dia 13, 15 e 17 de fevereiro, e esse movimento revolucionou a forma como se via a arte na época. Foi um grande escândalo, causou muita polêmica e tal, e iniciou oficialmente o modernismo no Brasil. A partir de fevereiro de 1922, não dava mais para se ignorar esses autores modernos, essa expressão moderna, essas propostas que esses modernistas traziam. O nosso objetivo nessa aula é falar um pouco sobre as características desse primeiro tempo modernista, que inicia exatamente com a Semana de 22. Essa primeira geração modernista ela é chamada de geração guerreira, geração heróica. Coube a eles abrir espaço para a modernidade. O que os modernistas da segunda, terceira geração fizeram foi graças às conquistas, ao espaço aberto por essa primeira geração aí. Por isso mesmo, a gente costuma dizer que as propostas desse primeiro tempo modernista eram muito mais de destruição do que de construção. Uma vez perguntaram para o Mário de Andrade, que era o grande interlocutor do movimento modernista com a imprensa, com o público, um repórter chegou para ele e perguntou o seguinte: o que os modernistas querem? E ele parou um pouco, pensou e respondeu: na verdade, o que nós queremos, nós não sabemos, mas nós sabemos muito bem o que nós não queremos mais. E essa fala sintetiza com muita clareza a proposta do primeiro tempo modernista. Tem uma outra metáfora que ele usava que era a seguinte, ele dizia o seguinte, nós queremos construir um moderno arranha-céu. Eles chamavam de arranha-céu aqueles edifícios altos e tal. Só que no local onde nós queremos construir esse edifício tem um castelo medieval. Não dá para construir o arranha-céu em cima do castelo, ambos vão ruir. Então, o primeiro passo é destruir o castelo medieval, para depois construir um edifício com fundações sólidas, seguras. É aquela história de tocar fogo numa cultura antiga para poder surgir uma cultura nova. Então, as principais características desse primeiro tempo modernista têm a ver com esse processo de destruição, até mais do que um processo de construção. E aqui um detalhe, gente. Quando se fala de modernismo, quando tem aquela questão na prova, no vestibular, de forma genérica, aponte uma característica modernista, justifique por que esse texto é modernista, pode ter certeza, são as características que nós vamos apresentar agora do primeiro tempo que eles estão cobrando. Essas características serão base para todo o movimento modernista do século XX. Cada momento depois vai ter as suas especificidades, suas particularidades, mas a base, a essência do modernismo são as características que nós vamos apresentar agora. Começando pela proposta anti-acadêmica, o chamado anti-academicismo. Academicismo é uma referência à arte tradicional, à arte conservadora do período anterior. Como a proposta era fazer algo novo, que rompesse com esse modelo, então a expressão anti-academicismo representa tudo aquilo que eles defendiam que ia contra o modelo tradicional. Como, por exemplo, os versos livres. Mas entenda aqui livre no sentido amplo da palavra, não apenas a liberdade de métrica. Liberdade total, sem rimas, sem métrica, sem regularidade nas estrofes, sem seguir modelos padrões. Liberdade geral. Essa proposta de liberdade geral é que estava sintetizada na expressão versos livres.
Também a proposta do coloquialismo, ou seja, incorporar na linguagem literária a linguagem coloquial do dia a dia. A literatura sempre usou de uma linguagem erudita, uma linguagem padrão, uma linguagem exótica, elevada, e eles queriam uma linguagem mais simples, uma literatura mais simples, uma literatura que atingisse um público maior. Daí a expressão coloquialismo. Claro que eles acabaram, essa primeira geração, né, esses primeiros poetas, Mário, Oslo, Bandeira, acabaram também cometendo alguns exageros, que a gente chama de transgressões gramaticais. Ou seja, nessa primeira geração, quando você pega às vezes um poema, um texto do Mário, do Oslo, do Bandeira, não se surpreenda se você encontrar determinados erros de acordo com a norma culta. A ideia era escrever como se fala. Você pode falar, me empresta o livro, mas você não pode escrever, me empresta um livro. Quando você pronuncia, muitas vezes, não sai igual à escrita. Você fala, se eu chegar atrasado, mas você tem que escrever, se eu chegar atrasado. E a proposta deles, radicalizando, era escrever como se fala. Todos os erros de concordância, de regência, de pronúncia, eles acabavam incorporando ali na sua escrita, na sua literatura. Essa proposta, no entanto, vai ser abolida no segundo tempo modernista. Tá? Os modernistas do segundo tempo vão se colocar contra isso de escrever como se fala, de incorporar todas as transgressões gramaticais, principalmente Graciliano Ramos. E tem um certo sentido, gente. Se você libera geral, a língua falada ela é muito dinâmica, ela muda muito rapidamente. O que mantém a unidade de uma língua é a sua parte escrita. Se você libera geral, em pouco tempo vira uma torre de Babel e ninguém mais se entende. Então, no segundo tempo, no terceiro tempo, eles vão manter as conquistas, né, dessa ideia de coloquialidade, de uma linguagem mais simples. O Vidas Secas, por exemplo, tem uma linguagem simples, tem regionalismo, mas o discurso do narrador é dentro das normas gramaticais da linguagem escrita. Tá? Só se aceita a transgressão, a repetição da fala, quando é a reprodução da fala do personagem. Beleza? Outra característica que eles propõem, ainda nessa linha do anti-academicismo, é o prosaísmo. O prosaísmo significa a busca da temática cotidiana, da temática simples, do dia a dia e tal. A literatura sempre se voltou para temas elevados, para temas exóticos, diferentes e tal. E eles se propõem a fazer uma literatura, uma arte de uma forma geral, né, que nós estamos falando da literatura, baseada nas coisas simples do cotidiano. O argumento desses modernistas é que é fácil fazer um poema sobre um belo pôr do sol, né, sobre uma coisa diferente, exótica, mas a boa poesia, né, o bom poeta é aquele que consegue captar a poesia nas coisas mais simples do dia a dia. E finalmente aqui, uma das características mais marcantes e mais inovadoras do modernismo, o humor. Os modernistas entendiam que a literatura do século XIX, principalmente, ela era muito séria, ela era muito trágica. Eles diziam o seguinte, se você pegar um livro do século XIX e torcer, ou sai lágrima ou sai sangue, referindo-se ao romantismo, ao naturalismo e tal. E eles queriam uma coisa mais leve, mais solta, mais alegre, mais divertida. E aí incorporaram muito o humor na literatura, que é uma coisa que permanece na literatura até os dias atuais, aí, como uma das características marcantes do modernismo. Esse humor aparece através da ironia, claro que a ironia não é uma novidade aqui, né? Mas agora ela aparece de maneira muito mais forte, mais intensa. Da paródia, eles vão fazer muita paródia em cima de textos consagrados, né? Pegar textos consagrados do romantismo, do parnasianismo e refazê-los puxando para o lado cômico, para o lado humorístico. E a maior das inovações, eles criaram o poema piada, que é o radicalismo desse humor. Porque quando você pensa em poesia, você associa a poesia com emoção, com sentimento, com reflexão, mas com piada, e a ideia é exatamente essa, fazer um poema que tem o sentido de uma anedota, né? O objetivo de provocar o riso escrachado, né? A gargalhada solta ali. Observe então, gente, que nós temos aqui um conjunto de características que tem por principal objetivo a destruição de um modelo tradicional, de um modelo acadêmico. Uma outra marca característica da literatura moderna, da arte moderna de uma forma geral, é a preocupação dos artistas em adequar-se à realidade tecnológica do século XX. O mundo passou por transformações
muito profundas no final do século XIX e no início do século XX, principalmente pelas invenções tecnológicas e pela urbanização. O efeito principal disso é que a vida passou a ser muito mais dinâmica, muito mais corrida, muito mais marcada pela velocidade. E a literatura tinha que se adaptar a isso. Não havia mais espaço para aqueles textos longos, aqueles poemas longos, aqueles capítulos longos que exigem muito tempo, né, muita dedicação por parte do leitor. A ideia era fazer uma literatura curta, né, reduzida ao seu essencial, para ser lida no caminho para a escola, no caminho para o trabalho. E aí eles inventaram algumas técnicas aqui, como por exemplo, o poema Pílula ou poema Minuto, que é aquele poema bem curtinho, reduzido ao essencial, com poucos versos, poucas palavras, e que é uma marca característica de grandes poetas até hoje. Outra característica que vem ao encontro dessa ideia de velocidade, de brevidade, de concisão, é o capítulo relâmpago, que significa o capítulo curto, geralmente com menos de uma página. Aí você vai dizer assim, professor, mas isso não é novidade, você mesmo já falou aqui nesse canal que o Machado de Assis fazia isso nas suas obras. Isso aparece lá na análise do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Exatamente. E se você prestar atenção, você vai ver que eu estou falando lá que isso é uma antecipação da modernidade por parte do Machado. Não era uma coisa comum na época. O Machado era uma exceção fazendo isso. Agora passa a ser uma coisa comum a todos os autores modernos aí. E, finalmente, eles criaram também o chamado estilo telegráfico. Telegráfico tem a ver com telegrama. Talvez muitos de vocês nem saibam o que é telegrama, mas até bem pouco tempo atrás, antes da internet, né, do celular, a forma mais rápida que você tinha de mandar uma mensagem para alguém era o telegrama. E ele existe até hoje. Imagine uma pessoa que vive num lugar onde não tem energia elétrica, onde não pega sinal de celular, e você precisa mandar uma notícia urgente, uma notícia de morte, por exemplo. A maneira mais rápida de fazer isso é o telegrama. Você vai até o correio e pede para mandar um telegrama. Você escreve um texto, o funcionário do correio envia esse texto codificado através do telégrafo para a agência de correio mais próxima daquele endereço, o funcionário de lá copia, entrega para o carteiro vai e entrega para a pessoa. Isso pode levar até um dia, mas é a forma mais rápida. E aí tem um detalhe, aí você está perguntando, mas o que isso tem a ver com literatura? Tem um detalhe, o telegrama é pago. E o preço é de acordo com as palavras, né? Cada letra, cada ponto vai somando e aí dá um valor. Então todas as pessoas que mandavam ou mandam um telegrama têm uma preocupação comum, serem concisos, reduzir o texto ao imprescindível. Tudo que pode ser suprimido, os artigos, os adjetivos que ficam subentendidos, acaba sendo retirado do texto, para que o preço fique menor. Então, quando você vai mandar um telegrama, você não vai chegar lá e falar assim, meu queridíssimo amigo, venho por meio dessa trazer-lhe uma tristíssima notícia, vossa excelentíssima mãe veio a óbito no dia de hoje. Você simplesmente vai chegar e falar, mãe morreu. Pode não ser muito sensível, mas obviamente que é mais barato. Então, quando você se deparar com um texto do Mário, do Oso, do Bandeira, e de repente você perceber que parece que está faltando palavra, sabe aquela coisa que você está lendo e fala assim, ixi, alguém comeu bola aqui, esqueceram uma palavra. Não, é o chamado estilo telegráfico. Se você percebeu a palavra, se você entendeu que havia uma palavra ali no meio e ela não está aparecendo, na verdade isso é uma tentativa de tornar o texto mais rápido, mais dinâmico, mais reduzido ao essencial, o chamado estilo telegráfico. Tudo isso vem ao encontro dessa necessidade de adequar a literatura à velocidade, né, à rapidez do mundo moderno. Além disso, nós vamos ter aqui a influência das vanguardas europeias, eu já tinha falado para vocês, né? As vanguardas, o momento em que elas mais aparecem na literatura é exatamente no primeiro tempo modernista. Então nós temos aí a influência do futurismo, do cubismo, do surrealismo, todas aquelas vanguardas típicas do final do século XIX. E também vamos ter a valorização da cultura nacional. Quando nós falamos do pré-modernismo, eu falei que isso começava no pré-modernismo e depois se acentuava no modernismo. Sabe, valorizar a nossa cultura primitiva, nossas lendas indígenas, nossas histórias regionais, nossas histórias folclóricas. E aí você deve estar pensando assim, mas não há uma incoerência, não há uma contradição em você, ao mesmo tempo, buscar a influência das vanguardas europeias e valorizar a cultura nacional? Uma coisa não exclui a outra? Não.
Vejam, eu estou falando em valorizar a cultura nacional, não proteger. A ideia não era proteger de influência externa, era valorizar. Valorizar significa fortalecer, modernizar. Nossa cultura nacional era uma cultura primitiva. Era preciso fortalecê-la, modernizá-la. E para isso, misturar com as vanguardas europeias era o melhor caminho. E finalmente, a característica do nacionalismo crítico. Aqui toma cuidado, gente, nós temos uma retomada daquele espírito nacionalista que lembra aquele processo ocorrido na primeira metade do século XIX, né? No romantismo, logo depois que o Brasil conquistou a sua independência. Você vai ver semelhanças aí. Também os modernistas vão se voltar para a nossa natureza, para a nossa fauna, para a nossa flora, vão buscar no índio, né, o elemento nacionalista. Ambos os movimentos, tanto o romantismo quanto o modernismo, estão em busca da identidade nacional. Mas tem uma diferença. Quando você pega o índio romântico, o Peri, a Iracema, e compara com o índio moderno, como o Macunaíma, você percebe uma grande diferença. Por quê? Porque o nacionalismo romântico era um nacionalismo ufano, utópico. Então ele não mostrava a realidade, ele idealizava aquilo que os românticos achavam ser um modelo, né, para o herói nacional. O moderno ele faz um nacionalismo crítico. Sim, a nossa terra tem palmeiras, tem sabiá, mas também tem Palmares, uma referência à escravidão, tem corrupção, tem injustiças sociais, enfim. Há agora uma visão mais crítica dessa realidade nacional. O Macunaíma não é um índio idealizado a partir do modelo europeu. Alto, nobre, bonito, corajoso. O Macunaíma é a síntese do índio, do branco, do negro e de todas as culturas que ajudaram a formar o caráter do povo brasileiro. Então ele é cheio de contradições. Às vezes ele se mostra extremamente valente, às vezes se mostra covarde, às vezes se mostra extremamente nobre, honrado, às vezes extremamente mesquinho, interesseiro, porque ele representa, como eu disse, uma visão crítica dessa nossa realidade nacional. Revisando rapidamente. Primeiro tempo modernista é marcado por uma postura de destruição mais do que de construção. É aquela história de abrir espaço para a modernidade. Então nós temos várias posturas que se colocam contra o modelo acadêmico, defendendo posturas que contrariam o modelo acadêmico. Ao mesmo tempo, valoriza a nossa cultura nacional, mesclando com a cultura estrangeira e retoma uma postura de busca da nossa identidade nacional. Essas características principais acabarão sendo comuns em todas as fases do nosso modernismo. Em seguida, nós temos que falar um pouco sobre os principais autores desse primeiro tempo modernista. Nós temos 3 autores que se destacam nesse primeiro momento: Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. Mas isso é assunto para a segunda aula sobre esse momento do modernismo. Um abraço!